Vamos brincar do negócio que eu gosto de fazer aqui, ô Edu. Quem foi ou quem é o melhor a cada posição? É um cara a cara, né? Vamos fazer uma espécie de cara a cara aqui. Bora. Vamos lá, começa por você, Edu. Everson ou Everton? O Everton, apesar da baita fase do Everson. Seu voto, Júnior Brasil? Como eu já fiz previamente na minha cabeça e vão ter poucos jogadores do Palmeiras, eu acho que o Everton aí, por tudo que ele tem vivido, currículo, histórico, fico com o Everton. O Everton. Seu voto, Cláudio? O goleiro do Palmeiras, o Everton. Pra mim ele é o melhor do Brasil. É o famoso embola língua de narrador, o Everton e Everson. Pra mim ele é o melhor do confronto, não o melhor só da semifinal, não. Melhor do Brasil, do futebol brasileiro, Sim, melhor dizendo. É o mais regular, né? Sem dúvida. Seleção brasileira, incontestavelmente. Júnior Brasil, Mariano ou Marcos Rocha? Olha, momento, que é a palavra, eu nunca falei tanto momento como hoje, falamos na turma do bate-bola, falamos aqui. O momento do Mariano é muito legal, mas todo respeito ao Marcos Rocha, é uma coisa muito pau a pau, sabe? Eu vejo os dois, mas como o Mariano cresceu muito, se tornou um jogador muito importante, da mesma forma que ao longo do tempo o Marcos Rocha aprimorou, é aquele cara que hoje tem mais consciência com relação à questão marcação, eu acho que o Mariano ele traz uma estabilidade pelo setor direito do Atlético, talvez até mais importante do que o Rocha, então eu fico com o Mariano. Mariano, Edu Panzi. Marcos Rocha tá mal, Cirilo. E eu falei que o momento do Atlético é melhor e eu coloquei isso como uma vantagem para o Galo e o momento do Mariano é muito bom, né? Tanto que virou titular absoluto, então eu vou de Mariano sem dúvida. Já que estamos analisando o momento, né? Cláudio Rezende. Mariano. Vou votar no Mariano também. Por enquanto estamos unânimes na votação. Vou jogar Nathan Silva com o Luan. É o correto, né, Edu? Deixa os paraguaios se entenderem, né? Nathan ou Luan? Nathan Silva, sem dúvida. Nathan. Cláudio? Nathan Silva. Júnior Brasil? Nathan, sem a menor dúvida. Também, estamos tá todo mundo concordando até agora. Júnior Alonso ou Gustavo Gomes? Aí eu quero ver. Cláudio Rezende? Eu vou no Júnior Alonso. Júnior Brasil? Vai votar no Júnior também? Família Júnior reunida? Não, família Júnior reunida. Primo. Meu primo, grande abraço pra ele. Tô levando muita fé. Até conversei com ele hoje, ele disse, olha, com aquele portunhol que tá confiante. Mas eu quero dizer o seguinte, talvez seja das posições a disputa mais acirrada. Se você for analisar, tem outras, mas o Gustavo merece todo o respeito. É um cara que eu acho gigante. Mas, primo, né? Então, vai na família, né, Brasil? Na família. Edu. Ô Cirilo, a chegada do Nathan Silva potencializou o Júnior Alonso. Sim. Né? O Alonso não estava tão bem e Verdade. voltou a jogar um baita futebol, mas nessa eu vou de Gustavo Gomes. Eu vou de Gustavo Gomes também, tá empatado isso aqui. Depois a gente vê o que a gente faz. Então a família prevalece, ele ganha, pronto. Foi pros pênaltis, vai. O Guilherme Arana ou Piquerez, alguém vai ter dúvida? Você tá brincando, né? Nem precisa, né? Já posso somar 4 pro Arana aqui? Passa a régua. Não que o Piquerez seja ruim, né? Mas... Não, O momento do Guilherme Arana, né? O que o Arana é o melhor. Então foi sacanagem. Tá jogando Na muita posição bola. aqui no Brasil é o melhor. A dúvida seria Dodô ou Piquerez. Aí tudo boa. bem. O Arana não tem dúvida, não. Aí tudo bem, né, Cláudio? Ô Cláudio, Alan ou Danilo? Alan. O Alan tem jogado muito futebol até aqui nessa temporada, cresceu demais com o Cuca. Ô Júnior, e aí? Alan, sem a menor dúvida. Hoje, como primeiro volante aqui no Brasil também, acho que o Alan é o cara que está merecendo esse crédito de ser o melhor nessa posição, como primeiro. Edu? Ô Cirilo, primeiro agradecer ao pessoal que está assistindo, né, cara? Mais de 1000 pessoas assistindo em tempo real. O Jailton até mandou o time dele, o Jailton Machado. Já vou ler seu time aqui, Jailton. Mas eu vou de Alan, tá? Eu vou de Alan e sempre lembrando, pessoal, dá um like aí, vocês não estão acreditando. Se não sentar o dedo no like, vai perder Vai o jogo perder, amanhã. não adianta. Zé Rafael, votei no Alan também. Zé Rafael ou Jair? Cláudio Rezende? São dois bons jogadores, mas eu sou fã demais do Jair. Edu? Tem uma dúvida até se o Jair joga amanhã. Eu acho que joga, tá? Eu acho que hoje o Jair é titular desse time, Alan, Jair, Zarate e Nath. Eu acho que vai ser esse o meio de campo do Galo e tá jogando demais e precisa ter sequência, lesionar menos, tomar menos cartão. Hoje o Jair toma mais cartão que o Alan, né? Como melhorou nesse quesito o Alan na questão disciplinar, mas eu vou de Jair. Júnior? Também eu levo em consideração tudo que todo mundo falou, mas eu fico também com o Jair, sabe? Eu gosto demais do futebol dele, é um cara que pisa na área, antecipa, não precisa fazer tantas faltas para um desarme, é um jogador que é inteligente,
consegue quando chega, às vezes, uma boa finalização, importante para o meio de campo. Gosto muito do Jair. Vou votar no Jair também. Por enquanto só o Everton, que foi unânime pelo Palmeiras, e com essa dúvida aí do Alonso com o Gustavo Gomes. Nacho ou Rafael Veiga, Edu Panzi? Nossa, Rafael Veiga tá fazendo uma baita Libertadores, tá uma no baita momento temporada. Espetacular. Uma grande temporada. Inclusive, o momento dos dois, né? O Nacho já teve um momento melhor na temporada, mas, o Cirilo, é difícil, né? A gente acompanha mais de perto o futebol do Nacho e eu vou ficar com o argentino nessa, viu? Nath Fernandes. Foi clubista. Clubista. O Júnior Brasil, seu voto? O Rafael até nesse último jogo do Palmeiras apareceu bem, estava precisando disso, de mostrar a qualidade que ele tem, mas não dá para comparar, tá? Assim, com todo respeito ao Rafael, o Nacho é brincadeira. Ele é fora da curva, então eu fico com ele. Cláudio. Se eu tivesse que escolher, fosse o capitão da pelada, eu ia escolher o Nacho, porque ele fala com o árbitro, ele vai no VAR, ele faz tudo isso e ainda joga bola. Eu ia do Nacho. Nath Fernandes, essa posição é realmente muita dúvida, né? Porque os caras estão jogando muita bola. O Nath talvez não esteja, no momento, no auge dele no Atlético, né? Que é uma história recente, mas ele já jogou mais futebol do que ele está jogando no momento por uma série de questões. Eu acho que é muito por conta da física, viu, Cirilo? Aos poucos ele vai readquirindo. Ontem ele entrou bem, no momento que o Atlético estava sem os seus principais jogadores, e o Cuca na coletiva, ele falou do armador, né? Que o time começou sem um armador, aquele cara que pifa o jogo, e o Nacho é justamente esse jogador, que não teve contra o Sport e vai ter contra o Palmeiras. Tomara que num momento físico melhor, o jogo lá em Buenos Aires contra o River, ele jogou demais, né? Ele foi um grande jogador, acabou sendo expulso na reta final. Se tiver 80% fisicamente, já é um jogador para desequilibrar o jogo. Eu vou de Nacho também. Tem um detalhe, né? Estou fazendo onda aqui, vou de Nacho também. Claro. Não, né? Se você fosse votar diferente, eu não ia acreditar. Eu penso até o seguinte, é um jogador que gosta das grandes decisões. Ali ele aparece, porque a gente sabe, tem jogador às vezes faz um baita campeonato. Chegou na hora da onça beber água, ele some. E o Nacho não é assim. Ele gosta, ele aparece, ele chega lá e bate na mesa, ele fala, tô aqui, vim pro jogo e assume a responsabilidade. Então eu acredito que ele pode ser preponderante nesse jogo. Ô Cirilo, fala Cláudio. E nisso que eu falei aí, ele vai ser o capitão do Atlético, porque o árbitro é argentino amanhã. É o Lustor, né, a gente lembra como ele foi importante naquele jogo da Bomboneira, né? Ele foi ali, conversou com o árbitro, então o Cuca tem com o Nacho Fernandes essa liderança para falar com o árbitro também, e a gente sabe que num jogo desse é muito importante. Com toda certeza, ele mostrou e comprovou essa importância nesse jogo da Argentina. O Palmeiras e o Atlético, eles têm nesse momento jeitos diferentes de jogar, né? Então vamos tentar casar o mais próximo aqui de posicionamento. Deixa eu ver o que você preparou aí. Zarate com Wesley. Seria o ideal aí, eu acho, pro momento. Pobre Wesley, né? Não dá para comparar. Por isso eu disse que o Palmeiras teria pouquíssimos jogadores. Apesar de estar jogando bem também, tá? Importante ressaltar. Cara, chama atenção. Zarate tem destruído o jogo. Zarate, Cláudio? Zarate. Chama atenção, Cirilo. A gente citou aqui Alan, Jair, Zarate e Nacho, né? Sim. O Atlético já teve o Nacho como grande jogador no meio de campo. Aí o Nacho teve a Covid, a lesão, e o grande jogador do meio de campo passou a ser o Alan. Sim. Fazendo partidas espetaculares, o crescimento que eu acabei de citar, hoje toma bem menos cartões, tem jogado em sequência, e nesse momento, para mim, o melhor jogador do meio de campo do Atlético é o Zarate. Sim. O que está jogando, às vezes como segundo volante, como um terceiro homem de meio de campo, e ontem, no jogo contra o Sport, fazendo uma função do que eu chamo de todo campista, né? Voltando para marcar, participando da fase ofensiva. Exatamente, jogou demais. Tanta gente jogou bem. É claro que o fato de ser o Sport, o adversário, uma equipe que está muito mal, potencializa quando enfrenta um time como o Galo. Mas nesse momento o Zarate é o melhor jogador do meio do Galo. O Cleidiomar mandou uma mensagem aqui. Não se esqueçam dos treinadores. Está participando pelo chat do YouTube. Você pode participar também. Não vamos nos esquecer. Já vamos falar também de Cuca e Abel Ferreira. O Zarate, então, é o vencedor desse duelo. Hulk ou Dudu? Cláudio? Hulk. Pelo momento ou pela história, o Cláudio? Ou os dois? Pelos dois. Os dois, né? Ô, Júnior Brasil. Faz de novo a pergunta. Hulk ou Dudu? Você tá brincando, não? O melhor jogador do Brasil, né? O Hulk. O Dudu, se ele até fosse disputar outra posição, tivesse ali com outro, seria talvez o cara que eu deixaria. Por exemplo, com o Diego Costa, eu fico com o Diego. Se for pelo momento, com o Vargas, com o Keno, eu optaria pelo Dudu. Mas não dá. O Hulk é o melhor jogador do Brasil em atividade.
O Hulk tá jogando, números incríveis, todo jogo guarda um gol, dá uma assistência, puxa a marcação, prende a bola. O Dudu, ele foi uma luz que o Palmeiras estava precisando para o time dar uma retomada. Mas o Hulk tá jogando demais. É Hulk, Edu? O Hulk, se precisar de jogar de centroavante, ele joga, de ponta de lança. Ontem ele jogou vindo um pouco mais de trás, participando também da construção, tabelando com jogadores de lado e com o próprio Diego Costa. É um cara que faz mais de uma função dentro de campo. É o melhor jogador de futebol brasileiro hoje, né, Cirilo? O Hulk. Não dá pra desconsiderar. Não dá, apesar do nome de craque, Dudu, Eduardo, né, mas é Hulk, cara. Se fosse Edu, era melhor pra você, Se fosse Edu, aí eu votaria nele, mas... Eu falei do Dudu pela história, porque pra quem não se recorda, recentemente o Dudu foi o melhor jogador do Palmeiras em uma campanha de título recente, né? E mereceu. Né? Ele jogou demais. Em determinado momento, o melhor jogador do Brasil também. E é um baita jogador. Sim, sem dúvida alguma. Diego Costa ou Luiz Adriano? Edu Panzi. Diego Costa. Bom, o Diego Costa, ele não tá bem fisicamente ainda, né? Você vê que ele tá um pouco pesadão. Aí que tá, pra considerar o momento. Só que pesadão, ele já meteu gol contra o Bragantino, fez gol contra o Sport, e a gente tá aqui fazendo um pré-jogo, vamos dizer assim, colocando o Diego Costa como titular num jogo tão importante de semifinal. A gente poderia estar falando aqui, o Júnior acabou de citar dois. Keno e o Vargas. De Keno Sim. entrando, o Vargas, o Savarino até outro dia era o titular, não é titular hoje por conta de uma lesão. O Vargas está jogando demais. Se o Cuca amanhã apresenta a escalação com o Vargas, não dá para contestar, porque está jogando muito bem. Só que entre Diego Costa e Luiz Adriano, o Cirilo, cara, não dá para votar no Luiz Adriano. Acho que é um baita jogador também, mas o Diego Costa, pra mim, de longe. Eu acho que o Luiz Adriano, o Júnior, ele é o centroavante que ele domina os fundamentos. Se observar, você quer saber como um centroavante joga? Claro que ele não tem todo o poder que tem o Diego Costa. O Diego Costa vai ganhar a votação com 4-0 aqui. Mas o Luiz Adriano, ele faz um pivô como poucos centroavantes do Brasil. Eu acho que ele é um cara que já teve a sua velocidade maior também, tem a definição. Mas estamos falando do Diego Costa, né? E também a gente... Mas sou fã do Luiz Adriano, fã. Sim. Agora tem duas coisas. Se a gente for analisar o momento dele não é o melhor. Ele vinha de uma seca brava, tá? De muito tempo sem fazer gol. Sim. Tá? Mas muito, muito. Aí põe dias nisso aí. E o Diego Costa, nesses poucos jogos que ele entrou, ou ele foi pro lado, deu assistência, ou ele apareceu muito principalmente inteligente, muito inteligente. E até, num certo sentido, muito espelhado no Hulk. Né? Que o Hulk, hora abre, ele também estava abrindo, hora tá pisando na área, ele também tá pisando. E aí você fala, olha, se tiver um momento que eu não tenha um dos dois, um faz o que o outro ali, dentro dessa configuração do que o Hulk tem feito, com tranquilidade. E acho que o Atlético ganhou uma outra arma. A bola aérea agora real e concreta. Você vai encontrar um time muito fechado, você tem a alternativa do cara que é assim, aquele de ofício, é o especialista para subir e meter uma testa na bola. Então, o Luiz Adriano, analisando o momento, e eu concordo com você, com tudo que você disse, a chegada dele, quando ele chegou, foi o cara, badalou, ficou todo mundo encantado com ele, mas hoje, nesse comparativo, o Diego tem uma importância maior. É Diego Costa mesmo pelo momento, ou Cláudio? Mesmo Diego com o momento, Costa, eu melhor estava dizendo? vendo hoje os colegas da ESPN e lá tinha até uma discussão que o Borja, que está emprestado do Palmeiras para o Grêmio, tem 4 gols no Campeonato Brasileiro e somando o Luiz Adriano tem 1, o Rony tem 1, o Wesley tem 1 e o Dudu tem 1. Então tem que somar os 4 para os gols do Borja, que é do Palmeiras, está emprestado e ajudou o Galo ontem fazendo gol contra o Flamengo. Então, o Diego Costa jogou 4 partidas, uma titular, já fez mais gol que o Luiz Adriano, então vou com ele. O Cirilo, Sim. hoje o Luiz Adriano ele não é unanimidade nem no Palmeiras, Não. né? Nem entre os Tanto pode ser que torcedores. comece o Rony amanhã. Exatamente, nem entre os torcedores. O Rony Rústico. Rony Rústico. O apelidinho safado. Mas enfim, ele não é unanimidade nem entre os torcedores do Palmeiras. Isso não quer dizer que ele seja um jogador ruim. Enfim, a gente está fazendo um comparativo de um grande time contra outro grande time. E como eu, pelo menos, bato na tecla que o momento do Atlético é melhor, eu acho que para fazer esse cara a cara, o momento diz muito, né? Por isso a maioria dos meus votos, e nosso aqui, do Atlético, é o time que a gente acompanha mais de perto, só que o momento do Galo é melhor. E o momento desses jogadores individualmente é muito bom, porque o coletivo do Atlético vai muito bem, obrigado. Né? O Eurico está participando aqui pelo chat do YouTube, ele está dizendo que para nós o time do Palmeiras não vale nada. Pelo contrário, eu acho que o Palmeiras é um timaço. Não é assim. Eu acho que
coisas que se equivalem. Eu disse quanto ao Everton, para mim é unanimidade. Eu acho que Gustavo Gomes e Júnior Alonso se equivalem realmente, tanto que nossos votos foram divididos. Marcos Rocha, eu acho que o Marcos Rocha, ele poderia muito bem ter sido escolhido também. A gente escolheu pelo momento, Mariano. Sim. É o confronto de amanhã, não é história que já não foi a carreira escrita. do cara. Falamos do Dudu, por exemplo, que é um cara que foi melhor jogador em campanha do Palmeiras. Falamos de Rafael Veiga, que tá jogando bola demais pelo Palmeiras. Eu acho que Zé Rafael e Jair também é momento. Também, eu acho que podia ser considerado também de uma maneira diferente. É só uma brincadeira aqui pelo momento, pelo que a gente está acompanhando. E falando de momento, é Abel Ferreira ou é Cuca, Edu Panzi? Cuca, de longe o Cuca. Vive talvez o melhor momento da carreira dele como treinador, Cirilo. Eu acho que o Abel Ferreira, o Cláudio, o Abel Ferreira, ele podia fazer o Palmeiras jogar um pouco mais solto do que joga. Eu também acho. Ele segura um pouco o time. Na visão mais popular é mais retranqueiro, né? Eu sou mais Cuca, eu sou fã do Cuca, eu acho o Cuca um ótimo treinador. Quando chegou o Atlético tinha muitos questionamentos do Cuca, mas ele está mostrando aí, pegou um trabalho do Sampaoli e melhorou o Atlético. Então o Cuca, concordo com o Edu Panzi, é Cuca, com certeza. O Abel Ferreira, depende de como for essas semifinais, pode até cair lá, hein? Tá muito pressionado. Aliás, o Palmeiras vive numa pressão eterna, né, Júnior Brasil? A turma do amendoim não dá sucesso. Nossa, muda o estádio, mas eles continuam lá, Edu. Agora, um detalhe. O Cuca amadureceu. Ele voltou melhor num quesito que, para mim, além de tudo que vocês falaram, soma. Ele é um gestor melhor. Ele está conseguindo ser um gestor de grupo. E aí você pega o português, está brigando, a quantidade de cartão que ele teve impediu até de ser o técnico com mais jogos dirigindo o Palmeiras no novo estádio. E o cara é expulso, é cartão, reclama de tudo, ele é muito temperamental, isso também atrapalha, eu acho que isso não ajuda. E do outro lado, quando você vê a postura do Cuca, calma, tranquilidade, fazendo um bom trabalho, trouxe o equilíbrio que o time precisava defensivamente, que era o problema do Atlético do Sampaoli, então não tem como a gente pegar e não valorizar o que o Cuca está fazendo. Até uma coisa, até com relação ao Hulk. No Hulk, ele pegou, ouviu o Hulk, vamos lá, você faz isso, chegaram num acordo. Isso foi uma gestão extraordinária, porque muita gente falou não vai dar certo. Então, ele acertou com o Hulk deu muito certo, se tornou artilheiro, um cara fundamental, o melhor jogador do Brasil. Então a gente tem que pegar e dar mérito ao Cuca por isso. Eu acho que um dos grandes méritos do Cuca, Cirilo, também, né? É por isso que eu disse um dos. Você não chega num clube que fez uma campanha de terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, como foi o Atlético, foi uma boa campanha, o Sampaoli fez um bom trabalho com alguns problemas, principalmente do meio para trás. Você não chega e desfaz tudo que o técnico anterior fez, né? Então eu acho que o Cuca soube pegar o que o Atlético do Sampaoli tinha de melhor e pincelar com a cara dele, com a ideia de jogo dele. Por isso ele conseguiu chegar ao equilíbrio que o Atlético tem hoje. E ontem, comentando o jogo Atlético Sport, e quando você comenta o jogo do estádio, é diferente, porque você vê o campo num todo, e não apenas aquilo que a TV te mostra. Guga e Arana jogaram, dos jogos que eu comentei, o mais parecido, mais perto daquilo que Guga e Arana jogavam com o Sampaoli. Ontem contra o Sport, o Arana virou um atacante praticamente, um ponta esquerda. Sim. Com o Sampaoli ele era um meia, jogando pela esquerda, porque o ponta era o Keno. O Cuca ontem inverteu, o Arana foi o ponta e o Keno foi o ponta de lança, o meia, jogando centralizado. E o Guga, o Atlético jogou menos pelo lado direito. Forçou muito o jogo pela esquerda, porque depois de muito tempo o Atlético voltou a fazer aquela saída com 3. O Guga mais centralizado, saindo, eu falo na construção, quase que como um terceiro zagueiro, não como lateral. Então por isso ele foi pouco acionado como lateral, chegou pouco à linha de fundo, fez poucos cruzamentos, deu poucas assistências, porque estava ali lado a lado com o Nathan Silva e o Júnior Alonso. Então o Guga, é difícil falar Guga e Cuca, né? Guga e Arana ontem contra o Sport jogaram mais próximo daquilo que a gente acompanhava dos dois com o Sampaoli. Algo que em outros jogos não. Os laterais, com o Cuca, Mariano e Arana, eles costumam ser laterais mesmo. Só que chamou atenção. Você lembra a temporada que o Arana fez ano passado? Sim. Ontem ele fez um jogo muito próximo daquela temporada que ele fez, porque jogou mais do meio para frente, foi quase um ponta. Então é o Cuca aproveitando aquilo que o Sampaoli deixou de bom no Atlético. Ele fez isso ontem no jogo contra o Sport. Foi a minha percepção enquanto comentarista lá no estádio. É um